Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje temos a lamentar a morte de uma figura ímpar da moda mundial. Valentino está aqui na primeira página do Globo. Ele ainda é jovem, ele morreu com 93 anos, morto aos 93 anos em Roma. Valentino Garavani vestiu ícones como Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor e Sophia Loren e tornou-se o último imperador da moda ao explorar o vermelho, cor que ficou associada a seu nome. Aí tem uma expressão das relações públicas da marca aqui no Brasil, dizendo que ele tinha amor especial por nós brasileiros. Todos os jornais, praticamente, trazem nas suas primeiras páginas a notícia da morte de Valentino. Está aqui ele já mais velho, na primeira página do Estadão, uma figura importante na moda, que tem, claro, uma relação com a economia. A moda vai mudando e os tecidos também vão sendo vendidos de acordo com o lançamento da moda. Está aqui, olha, essa é a folha, ele cercado de vermelho, manequins de vermelho, que é uma cor que o atraía especialmente. Eu estava dizendo da importância de um lançador de moda como Valentino para a indústria e economicamente. Quer dizer, as pessoas às vezes têm ilusão de que se trata apenas de um artista. Na verdade, o fato de ele lançar a moda tem uma reação econômica intensa na indústria da fabricação de tecidos. Os tecidos vão mudando as suas cores, vão mudando as suas texturas, para se adaptar aos novos desenhos, e, claro, vão vendendo mais. Daí todo esse conjunto, que acaba representando a moda, a economia da moda, que termina, claro, com os desfiles de moda, etc., que termina, claro, com aumento de vendas. Então você tem os vestidos que são curtos nessa moda, na moda seguinte descem, gravatas mais largas, depois gravatas mais finas, cores que são usadas, e aí você vê desses cronistas, desses comentaristas de moda dizendo: olha, isso hoje vai se usar. Quer dizer, isso é tudo são conceitos criados pela indústria da moda para vender mais, e uma das molas propulsoras são esses grandes homens, essas grandes mulheres que conseguem planejar, que conseguem criar artisticamente novos modelos de vestimentas. Esse é o grande, gigantesco mundo da indústria da moda. Vamos para o Globo, aqui na primeira página, tem um negócio aqui, olha, meio assustador. 3 em cada 10 cursos de medicina são reprovados. Em 107 das 351 faculdades que passaram por avaliação, menos de 60% dos alunos foram considerados aptos. MEC aplicará punição. Tem então uma série de punições a essas entidades, a essas faculdades, a maioria delas particular,
E a gente fica muito preocupado, sabendo que nós, seres humanos, confiamos nos médicos quando algo nos aflige em termos físicos ou até psicológicos, e esses senhores e essas senhoras não têm a devida competência, que é esse mínimo que as faculdades proporcionam para atender seres humanos. Daí uma visão pessimista de que devemos aos médicos grandes setores inteiros dos cemitérios brasileiros, né? Você é atendido por uma pessoa que vai mexer com o seu físico, que vai recomendar um medicamento e que tem a sua vida nas mãos. E a pessoa é incompetente. Deixa eu ver o que o texto do Globo diz. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica de 2025 reprovou 30,5% dos 351 cursos de medicina do país, nos quais mais da metade dos alunos tirou notas 1 e 2, numa escala até 5, desempenho considerado insatisfatório. O Ministério da Educação vai instalar processo em 99 faculdades que receberão sanções. Os piores resultados ocorrem em cursos municipais e de instituições privadas. Faculdades federais e estaduais tiveram melhor performance. Quer dizer, vão sendo concedidas licenças, né, em série a faculdades de medicina. Eu sei que isso já está mais seguro e a formação deixa muito a desejar, a formação dos nossos médicos. Eu queria dizer que isso que a gente está vendo aqui é assustador. É assustador. Quer dizer, 3 em cada 10 cursos de medicina são reprovados. É o fim da picada. Se você forma um mau economista, se você forma um mau engenheiro, bom, o engenheiro pode derrubar uma ponte, pode derrubar uma casa, mas quando você forma médicos, o resultado é certo, né? Esses setores dos ministérios vão sendo preenchidos pela incompetência. E cabe ao governo fiscalizar. Eu não acho que é multar, não, tem que fiscalizar, desculpe, e fechar essas faculdades. Essas faculdades que formam alunos médicos incompetentes simplesmente tinham que desaparecer do mapa. É inconcebível que se dê tempo para que elas melhorem no ano que vem. É uma coisa para pensar muito, né? Eu acho que faculdade que não consegue formar médicos com perfeição não merece estar funcionando. Bom, continua a história do Workário, do Banco Master e o Estadão. Empresas ligadas a Workário e sócios passam 2.500 CNPJs. Quer dizer, se descobriu que as empresas ligadas a ele, ao Banco Master, usavam, eram várias empresas, vários CNPJs, 2.500 CNPJs, o que vai camuflando as operações suspeitas, estranhas, que você possa realizar. Passa de uma para outra, é mais difícil de detectar, de investigar. Está aqui a linha fina. Para especialistas, rede pode ajudar a camuflar percurso do dinheiro. É um horror.
é um horror. Agora, ninguém me tira da cabeça que há muita coisa ainda é evidente, não desvendada nessa história do Banco Master, e que há muita gente tentando melar essas apurações. É tudo muito suspeito. Ninguém é tão bobo assim para aceitar algumas atitudes, algumas ações daqui e dali, que não representam avanços em direção à elucidação, mas sim que acabam prejudicando as investigações. O Estadão tem um editorial que diz tudo. O título, olha, é preciso constranger Dias Toffoli. Diante da condução ilegal e personalista do caso Master por seu relator, cabe ao presidente do STF reafirmar limites, cobrar autocontenção e proteger a corte de seus próprios desvios. O que muitos desejam é que Dias Toffoli seja afastado desse caso. Quer ver como acaba o editorial? Por ora, cabe a Fachin exercer a liderança que seu cargo exige. Preservar o STF não é proteger os seus membros, é proteger a instituição. E se a autocontenção e o constrangimento entre os pares falharem, resta o controle externo previsto na Constituição. Chegará a hora, então, de o Senado exercer uma de suas mais elevadas prerrogativas, impor limites a ministros do Supremo que se julgam inalcançáveis pelo escrutínio republicano. Ou seja, em última análise, o Estadão está sugerindo o Dias Toffoli entra nos trilhos, ele já descarrilou há muito tempo, se é para usar essas imagens, ou então ele deve ser afastado, pelo menos desse caso. Tem muito envolvimento dele, envolvimento da família, quer dizer, ele já devia ter se tocado, né, e criado um impedimento, uma suspeição para transferir o caso para outro ministro. Não dá para aguentar. Isso vai corroendo uma das instituições mais preciosas da democracia, que é o Tribunal Superior, o Tribunal Constitucional. E nós não podemos admitir isso, que um ou outro membro de uma instituição que é representada por 11 membros consiga criar uma desconfiança, uma suspeita tão grande sobre uma ação que numa democracia é normal. Você investiga, você pune, você fecha, enfim, você ressarce tanto quanto possível as vítimas, mas você não mantém alguém que tem demonstrado titubeio, tem criado situações constrangedoras dentro de uma investigação, né, dentro de um processo que devia ser limpo, claro, né, ascético, né, como a luz do sol. Bom, nesse caso ainda, esse caso, só para lembrar, cadê o INSS? Sumiu do mapa, não está em nenhum jornal, né? Esse caso do Banco Master tomou conta do noticiário,
é um caso complicado, não é só você que não entende, é intrincado, vai juntando coisas, vai trazendo à baila ligações estranhíssimas com o advogado que leva o juiz relator para assistir um jogo em Lima, no Peru, jogo do Palmeiras. Outro que tem na sua esposa um escritório que recebe 3.600.000 reais para supervisionar as outras empresas, os outros advogados que trabalham para o banco. É tudo muito estranho, são ligações que não podiam ocorrer. Agora tem mais uma informação, ainda sobre o Master. Toffoli determina bloqueio de bens de Tanuri no caso de Banco Master. É a suspeita de que o investidor Tanuri seja um proprietário oculto, né? Um sócio oculto do Master. É essa a suspeita. Não tem prova nenhuma, mas é uma ação, digamos, preventiva de Tanuri. Nada a comentar, é um lance normal. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Estava falando dos médicos, né, dos cursos de medicina. Tem uma notícia aqui de cabo de esquadra. Técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar 3 pacientes no Distrito Federal. Eu não sei as razões, mas 2 técnicas em enfermagem e 1 enfermeiro são acusados, são suspeitos, mas tem muitas evidências de que eles mataram alguns clientes que estavam sob seus cuidados, né? A ideia é que eles deviam salvar esses clientes, injetando substâncias que não têm nada a ver com cura. Substâncias que mataram esses clientes. Eu não sei quais são as razões, o noticiário não esclarece, mas a gente vai ficar sabendo o que os moveu. Pacientes. Como pacientes, eu disse? Pacientes. Muito pacientes. Isso lembrou uma coisa, eu procurei o nome aqui, lembrou uma peça que foi importante, Arsênico e Alfazema. Uma peça americana, teve versões brasileiras e tal, quer dizer, a vida imita a arte. Eram 3 velhinhas irmãs que tinham uma pensão, elas viviam dessa pensão, e essa pensão geralmente hospedava pessoas aposentadas, velhinhos, etc, etc. Elas eram muito boazinhas, elas se compadeciam dessas pessoas velhas, já com a sobrecarga da idade sobre os seus corpos enfraquecidos. Então elas matavam essas pessoas de pena, de dó, né? As velhinhas iam matando e elas no porão usavam esse porão da casa delas para enterrar as vítimas. Elas contavam com a ajuda de um irmão que era deficiente mental. Então elas convenceram esse irmão que escavava as moradas definitivas desses velhinhos de que ele estava construindo o canal do Panamá. É essa a história, quer dizer, uma peça humorística, macabra, dessas 3 velhinhas. E essa ação desses enfermeiros me lembraram dessa história. Está começando o Davos, começou ontem, está começando o Davos, importante, e tem uma notícia aqui na CNN que eu achei importante, que é, olha, a van der Leyen, né, dizendo o seguinte:
Estamos próximos de acordo comercial histórico com a Índia, diz presidente da Comissão Europeia. A análise Davos mostra que Brasil perdeu relação internacional. A agenda fraca em Davos indica Brasil menos relevante, dizem analistas. Mais de 5.000 produtos brasileiros terão tarifa zero na União Europeia. Essa história de que a gente vai muito bem com os Estados Unidos, do que o Lula e o Trump estão assim, os fatos não corroboram isso. Por exemplo, não tem embaixador americano no Brasil e nem o Trump aparentemente está preocupado em ter um embaixador americano no Brasil. Você não tem um fio condutor formal, um fio de comunicação entre o governo americano e o governo brasileiro. Nosso ministro do Exterior, há poucos dias, teve um encontro com o ministro do Exterior, o secretário de Estado americano, e isso, olha, foi difícil conseguir. Foi o que o Brasil tem de diálogo, porque o resto, né, fica essa fantasia, não, está muito bem, nós estamos... Não aconteceu nada. E agora vem essa história nova desse Conselho da Paz em terras palestinas, e ninguém sabe exatamente o que é. A grande suspeita é de que o Trump está urdindo isso, trazendo os países para junto de si, para, sob a égide, sob o patrocínio americano dele, Trump, criar uma nova ONU. Então ele está convidando Deus e todo mundo, inclusive o Lula, para participar, deixou o Itamaraty de calças de saia justa, e o que se sabe é que o Itamaraty recebeu a incumbência de chegar à conclusão exata do que está acontecendo, do que é isso, porque isso não está claro. O Brasil tem uma posição oposta à posição americana e de Israel na questão palestina, né? É a favor da criação do Estado palestino. Israel é visceralmente contra, os Estados Unidos ora é contra, ora é a favor. E, de repente, os Estados Unidos quer tomar conta, sob a égide americana, você vai criando uma espécie de nova ONU. O que o Trump quer? Essa história de que ele é bobo e tal, precisa tomar cuidado, de bobo ele não tem nada. Olha o império que ele construiu. Você acha que ele construiu de inocente? Você acha? Notícia aqui do Valor Econômico. Fachin diz que buscará consenso para código de conduta do STF. As notícias que vêm de lá são de que ninguém quer código de conduta. Ninguém lá, dos 11 membros, ninguém quer. Não sei as razões que os levam a isso. Não sei se são razões republicanas, se é medo, enfim. Aí está aberto o dicionário para você escolher qual a palavra acertada para esse temor. Por que não ter um código de conduta? Que órgão é esse que paira acima dos céus e das terras? Precisa ter um código de conduta, e o ministro Fachin tem toda a razão. Ele, como presidente do Supremo, tem um compromisso com a história. Haddad ainda não definiu se disputa algum cargo nesse ano. O Lula quer que o Haddad seja candidato ao governo de São Paulo. Não se sabe ainda pela direita quem será o candidato, se o Tarcísio será candidato à reeleição. O Tarcísio vai ter um encontro com o Bolsonaro. O que acontece com o Tarcísio? Se o cavalo
da eleição presidencial passar encilhado, o filho do presidente Bolsonaro desistir da sua aventura de ser candidato à presidência da República, baseado apenas no seu sobrenome, talvez Tarcísio seja esse candidato da direita com boas chances de enfrentar o Lula. Por enquanto, o Lula lidera em todos os episódios, mas a direita, se você somar a direita contra os votos do Lula, você vai ver que a direita tem um número de votos expressivos e pode derrotar o presidente se houver um acerto entre os candidatos e você sair com o candidato à direita, que seria o Tarcísio, apoiado por todo mundo. Se você quiser saber a minha opinião, eu vou dizer assim, essa história ainda não está acertada. Não está acertada. Olha aí, eu falei do INSS, está aqui. Oposição quer prorrogar CPMI do INSS para apurar envolvimento de Lulinha. O presidente do Congresso, senador Alcolumbre, do União do Amapá, precisará decidir nesse início do ano se prorroga ou não a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga as fraudes no INSS. Por que não? Por que não? Uai, se você tem a possibilidade legal de exceder ao prazo inicial, de prorrogar, por que não? Por que não ouvir o Lulinha? Se ele aparece, por que não ouvir o Lulinha? A história do Lulinha é estranha, porque enquanto o presidente diz que se o filho dele estiver envolvido, tudo bem, tem que agir de acordo com a lei, os agentes dele, né, os lulistas, escondem a possibilidade de o Lulinha ser ouvido na CPI. Ele está fora do Brasil. Bom, aí você vê que, de repente, o Trump mandou uma carta para o presidente, para o primeiro-ministro da Noruega, atribuindo, dizendo que ele não tem mais compromisso com a paz em relação à Groenlândia, porque, e aí acusa o governo da Noruega, resolveu tirar dele o direito que ele se atribui de ter o prêmio Nobel da Paz. O prêmio Nobel é de uma entidade privada, não tem nada com o governo, mas ele atribui ao governo e diz, bom, vocês não deram a mim, eu não tenho mais compromisso com uma coisa infantil, louca, desesperada, né? Eu acho, bom, eu ia dizer que tem que interditar, mas eu acho demais falar isso, mas ele está prejudicando os Estados Unidos, está prejudicando, quer porque quer. Olha, Haddad diz que o governo discute proposta para a BC fiscalizar fundos de investimento. Parece que é uma boa ideia. Não sei, eu não sou um conhecedor estudioso do setor para isso, mas fiscalizar no Brasil é uma coisa... Agora, depois da porta arrombada, né, ministro Haddad? Depois da porta arrombada. Há de ter havido fatos que possam ter chamado a atenção. Olha, Trump liga a ambição da Groenlândia à falta de indicação do Nobel da Paz. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco? Cafezinho tá caro, hein, Lula? Osíris Arruda, Públio Nunes, Edgar Castro, Jurema Palomo, Augusto Rios, esse eu não entendi mesmo, eu vou pular, que é Queiroz o sobrenome, Albertino Vaz, Omar Kfouri, Saul Valadares, Magna Vital, Luciene Andrade, Altino Souza,
Jorge de Laurentiis, de Santiago do Chile, José Geraldo, de Muriaé, Minas Gerais, Gabriel Martino, de Angatuba, Sérgio Lopes, de Itatiba. Muriaé tem um hospital oncológico fantástico, com instrumentos nucleares. Eu já visitei, olha, da região lá, e atende as pessoas gratuitamente. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Estamos encerrando o Jornal do Boris. Amanhã estaremos juntos novamente, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.